Lewis Hamilton passou por uma fase tão dura com a Mercedes nos últimos 2 anos que chegou a questionar sua capacidade como piloto. Parece um absurdo que um piloto tão bem-sucedido e habilidoso possa ter dúvidas nessa fase de uma carreira tão incrível, mas foi o que aconteceu. É como se o Lewis não acreditasse que fosse possível uma equipe como a Mercedes produzir 2 carros tão ruins. Ele começou a questionar a si mesmo e a equipe pela qual conquistou 6 campeonatos mundiais e 82 grandes prêmios. Foi esse turbilhão interno que certamente levou o pai de Hamilton, Anthony, a contatar a Red Bull, uma história que explodiu na final da Fórmula 1 2023, em Abu Dhabi. E apesar de toda a discussão sobre essa história, achamos que havia um interesse real do lado de Hamilton de pelo menos sondar a possibilidade de fazer o que teria sido a jogada mais bombástica da Fórmula 1. Agora temos uma nova perspectiva sobre o turbilhão interno que ele estava sentindo no início de mais uma temporada decepcionante. Hamilton passou os últimos 2 anos fazendo uma cara corajosa diante do fraco desempenho da Mercedes. Ele conseguiu ser convincente a maior parte do tempo, mas depois de uma corrida ou treino ruim, as rachaduras apareciam e Hamilton questionava quase abertamente se e quando a má fase vai mudar. Sabe-se que ele está motivado para tentar o 8º título, mas essa ambição foi inviabilizada em 2022 pelo péssimo W13 da Mercedes, com seu sidepod zero e níveis teóricos de downforce tão altos que na realidade eram inatingíveis. Após o primeiro ano sem vitórias de toda a sua carreira, Lewis iniciou 2023 um pouco mais cauteloso do que em 2022, quando os engenheiros da Mercedes tentaram convencê-lo de que o W13 seria de longe o melhor carro do grid. Mas seu primeiro contato com o W14 em Silverstone, no molhado, deixou Hamilton desanimado, novamente. Foram só algumas voltas experimentais, mas um piloto sabe. Era claro que aquele carro nunca superaria um Red Bull. As dúvidas de Silverstone foram confirmadas na pré-temporada, no Bahrein, onde o carro estava cerca de 7 décimos de segundo abaixo do ritmo. A regra que elevou a borda do piso e a altura do difusor, criada para diminuir o porpoising, fez a Mercedes ser excessivamente conservadora na altura do solo em que baseou o seu mapa aerodinâmico, temendo a repetição de 2022. É claro que o que se seguiu foi outra longa temporada sem vitórias para Hamilton. Hamilton agora diz que sua experiência na Fórmula 1 o ajudou a transformar os sentimentos negativos em um resultado produtivo, trabalhando mais para tentar superar os problemas. Mas neste início de temporada, Hamilton já sabia que a Mercedes não havia feito nenhum progresso em relação ao 2022. Ele estava insatisfeito com a posição do cockpit, que ele tinha pedido para ser alterada para 2023, com a traseira muito nervosa e com a insistência da Mercedes com o conceito errado de 2022, o que logo se provou um grande erro. A Mercedes, então, abandonou esse conceito, improvisou os sidepods convencionais e revisou a suspensão dianteira, na esperança de compreender melhor o desenvolvimento do piso e do difusor que poderia adotar em 2024. E houve mudanças na alta administração também, pois Mike Elliott foi removido para dar lugar a James Allison como diretor técnico. Mas no meio tempo, o que se tinha era uma equipe novamente bem abaixo das expectativas e um piloto de ponta desiludido, porque suas considerações não foram levadas em conta pela engenharia. É nesse contexto que vale reconsiderar a importância do contato do pai de Hamilton, Anthony, com Christian Horner. É perfeitamente normal que pilotos sem contrato, como Hamilton estava no início de 2023, procurem alternativas. Esse trabalho é a função de agentes ligados aos pilotos. E ele é muito importante, porque mesmo as equipes que já definiram seus pilotos podem estar pensando em fazer mudanças. Contratos podem ser comprados e vendidos. Já faz mais de 10 anos que Hamilton passou a ter seus negócios gerenciados por diferentes agências. E faz muito tempo que Anthony Hamilton deixou de empresariar seu filho, como fazia no começo da carreira de Lewis. Mas o relacionamento ficou tenso depois que Jenson Button entrou na McLaren e Hamilton viu como ele se relacionava com seu pai, John. Foi aí que Lewis notou que seria mais saudável manter o relacionamento de pai e filho separado dos negócios. Ele e Anthony já se reconciliaram há tempo. Lewis sempre posta clipes deles juntos nas redes sociais, mas longe das pistas.
Por isso, dá para entender que Horner interpretasse o contato de Anthony em um momento em que Lewis estava particularmente desiludido com a pouca competitividade da Mercedes como gestão de carreira. Claro, é altamente improvável que Lewis se mudasse para a Red Bull sem garantia de equipamentos e tratamento iguais aos de Max Verstappen. Além disso, como disse Horner, não havia vaga disponível na Red Bull. Mas é bem possível que a Red Bull tirasse Sérgio Pérez para trazer Hamilton. Se alguém intimamente ligado a um heptacampeão mundial, estatisticamente o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, lhe falar sobre a possibilidade desse piloto correr pela sua equipe, certamente você não vai descartar esse contato. Horner diz que conhece Anthony Hamilton há muito tempo e o descreve como um bom sujeito, um pai de piloto orgulhoso, mas afirma que não houve nada além da pergunta de Anthony. Isso não corresponde exatamente ao que Lewis e Totò dizem, mas talvez seja inevitável Horner tentar minimizar o significado de tudo isso, já que o que aconteceu na realidade não deu em nada. Mas isso diz alguma coisa sobre a cabeça de Lewis no início de 2023, antes dele assinar um novo contrato de 2 anos com a Mercedes. A fé de Hamilton na equipe com que ele por anos dominou a Fórmula 1 foi seriamente abalada pelos erros das 2 últimas temporadas. Ele admitiu que todo piloto adoraria pilotar o RB19, só para avaliar o desempenho de Verstappen. Hamilton também elogiou repetidamente o incrível trabalho que a Red Bull fez sobre os regulamentos de efeito solo da Fórmula 1. No fim das contas, Hamilton insiste que prefere conquistar esse 8º título ajudando a Mercedes a voltar a vencer, em vez de simplesmente entrar no melhor carro da Fórmula 1 e tentar forçar a conquista desse título enfrentando Verstappen roda a roda. Horner admitiu que o convívio de Hamilton e Verstappen seria muito difícil de gerenciar. Então, mesmo que os fãs da Fórmula 1 e as equipes da Netflix adorem a perspectiva dos dois se enfrentando no mesmo carro, ou que Lewis estivesse seriamente interessado em mudar de equipe, e mesmo que Verstappen tenha dito que não se importaria de ter Lewis como companheiro de equipe, é muito improvável que a Red Bull aceitasse isso. Horner pode estar certo ao dizer que a Red Bull não precisa da dor de cabeça que seria gerenciar uma rivalidade no estilo Ayrton Senna e Alain Prost. E Lewis pode dizer que prefere vencer a Red Bull em seu próprio jogo em vez de se juntar a eles. Após outra temporada sem vitórias, a preocupação que Hamilton teve ao pilotar o Mercedes de 2023 pela primeira vez parece se estender ao futuro. É como se isso tivesse lhe afetado a energia e o comportamento. Ele fala todas as coisas certas, mas às vezes suas expressões o traem. É difícil saber como ele reagiria a um terceiro carro fraco nesta fase de sua carreira. Hamilton admite que chegou a questionar se sua habilidade estava diminuindo, perguntando-se: sou eu? É o carro? Acabou? Mas Hamilton acha que seu desempenho em 2023 foi melhor que em 2022, particularmente o ritmo de corrida. E tendo eliminado essas dúvidas, ele sente que a pressão agora está com a Mercedes para fazer um avanço fundamental em 2024. Ele diz que os engenheiros poderiam mudar 100 coisas no W14 sem alterar o comportamento do carro, tão instável é a plataforma aerodinâmica. A expectativa é que o W15 tenha uma janela de desempenho muito mais ampla e consistente, permitindo que Hamilton faça mais do que uma única pole position na Hungria. Ele acha que agora a Mercedes entende melhor suas limitações. Ele descreve a atualização do assoalho em Austin como um toque de gênio que sugere que a equipe está, enfim, na direção certa. Mas ele também sabe que mesmo que a Mercedes dê um grande passo, a Red Bull dedicou a maior parte do tempo de desenvolvimento de 2023 à criação de um carro ainda melhor para 2024. Hamilton não teve uma pausa na Fórmula 1 para se reenergizar como fez Alonso. As 2 últimas temporadas cobraram seu preço. Ele faz o possível para mostrar otimismo e motivar a equipe, mas parece abatido, desanimado, até mesmo desesperado. Coloque-o em um carro rápido e ele certamente voltará a ser o monstro que conhecemos. Mas e se não tiver carro rápido? Quanto tempo ele vai esperar? Ele se fez essas perguntas e continua a fazê-las. Ele descreve as temporadas atuais da Fórmula 1 como longas e exaustivas. Diz que não é fácil permanecer no auge, se manter comprometido, continuar treinando e entregar constantemente. Ele sente a pressão inevitável do julgamento público,
muito mais difícil de lidar quando se tem um histórico tão extraordinário, o que faz com que qualquer novo sucesso seja recebido com quase indiferença pelos espectadores, enquanto o fracasso das últimas temporadas repercute mais do que nunca. Hamilton diz que ainda tem resiliência mental e física para continuar por muito tempo, mas mesmo que ele esteja comprometido a correr até os 40 anos, em 2025, sente-se que o tempo está acabando para Mercedes dar à incrível carreira de Hamilton a glória que certamente merece.